Bom dia, pessoal. Apesar do currículo exemplar que ele estava passando ali, não é o meu, teve um errinho ali. Tá? Hoje aqui, né, a gente colocou ali uma abordagem jurídica. Né? Não é para assustar, eu não vou falar o juridiquês aqui. Vou dar algumas ferramentas, né, falar um pouco de uma advocacia preventiva. Né? É uma fase mais leve. É uma coisa que os operadores têm que pensar no dia a dia, são ferramentas que eles já têm, que vocês já têm, e que vocês vão ver como essas ferramentas vão ajudar numa possível judicialização e um acidente aeronáutico envolvendo rede de alta tensão. Certo? Deixa eu só me apresentar aqui rapidinho. Né? Meu nome é Bruno Carlos Saran Valente, sou advogado, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB Goiás, né? Sou gestor de segurança operacional, sou elemento credenciado do CENIPA, consultor de empresa e serviço aéreo especializado, possuo MBA em Contabilidade e Direito Tributário, pós-graduação em Tributário, já atuo na aviação agrícola especificamente há mais de 8 anos, né? Ajudando o pessoal em certificação, no dia a dia da empresa mesmo. Tá? Então, assim, colisão de aeronaves com rede de alta tensão. Né? Há um senso comum, né, pelo menos nas conversas que eu tive com vários operadores, no sentido de que, minha aeronave colidiu com a rede, eu vou ter que pagar. Né? Eu causei o prejuízo, então agora eu tenho que ir lá e tenho que ressarcir. A culpa foi minha. O que eu vou mostrar para vocês é que nem sempre a culpa é do operador. É claro que a rede está lá, o operador sabe, né? Agora, a rede ela foi sinalizada? Ela está sinalizada? Por que ela não está sinalizada? Ela deveria ser sinalizada? Né? São esses alguns pontos aqui que eu vou mostrar para vocês para tirar esse medo do operador. Né? A questão, colidiu, eu não vou correr atrás. E na hora que vem a conta para ser paga, né? Na hora que, por exemplo, Furnas aciona a empresa, você causou um dano à minha empresa, a concessionária de serviço público, você, empresa de aviação agrícola, causou um dano a mim, causou um dano à minha rede, então você tem que pagar, ponto. Não é bem assim, certo? Nós já temos alguns casos que nós estamos trabalhando, até eu trouxe uma parte aqui de um laudo pericial, né? Que o perito fala a respeito da obrigatoriedade da sinalização. Né? Ele fala também do voo de reconhecimento da área. Né? Então são algumas atitudes, né, cotidianas ali que os operadores tomam, né, mas só que precisa ter isso documentado para, se amanhã ou depois houver a judicialização, isso vai ajudar muito a empresa na discussão. Tá? Também vamos falar um pouquinho de seguro reta também, certo? Porque tem muito... Eu lembro uma palestra que teve, foi o pessoal do SNA que deu, que foi lá em Canelas, né? E aí perguntaram, e o reta cobre? E o reta, tem algum benefício do seguro reta? Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso aqui. Tá? Quando a sinalização, né, aquelas boias amarelas, amareladas, alaranjadas, né, na rede, quando elas são obrigatórias, quando que obrigatoriamente essas boias de sinalização elas têm que existir, e geralmente existem, né, geralmente elas são instaladas, geralmente elas estão lá. Né, quando há uma sinalização para pedestres, né, sinalização de suporte ou cabos com altura igual ou superior a 150 metros, né, quando a rede passa, né, sobre rodovias, ferrovias, dutos, rios e lagos. Sinalização de linha de transmissão localizada dentro de área abrangida pelo plano básico ou específico de zona de proteção de aeródromos e heliportos. Sinalização de defensas, de suportes. Sinalização de distais. Né? Então, isso daqui, como regra, isso sempre está sinalizado. Né? Essas situações aqui sempre estão. Né? Que já é a obrigação dele, já é de praxe existir. Né? Então, as concessionárias, elas instalam. Né? Isso daqui não há muita discussão. Aonde que a gente entra? Onde que a aviação agrícola, né,
Aonde que chega o ponto que afeta a aviação agrícola, né? São nos casos especiais, né? Além dos casos previstos nesta norma, a linha de transmissão é sinalizada de modo similar aos anteriormente descritos, aqueles que a gente acabou de ler, sempre que for demonstrado pelas partes interessadas haver risco para a segurança de terceiros ou da própria linha de transmissão, ainda que estejam atendidas as exigências de outras normas. Isso daqui é uma norma da BNT, é a norma de sinalização de linhas de transmissão, né? Então, assim, lá fala que quando for demonstrado o risco para a segurança de terceiros, né? Nós, na aviação agrícola, os pilotos, né, mais especificamente, eles passam por esse risco cotidiano, às vezes mais, às vezes menos, né? Às vezes a empresa adota uma postura de não é para chegar perto da rede, né? A nossa faixa de aplicação, de pulverização, ela vai respeitar aqui o limite bem razoável. Para quê? Para que a aeronave possa fazer o balão, para que a aeronave possa, né, ter uma operação mais confortável. Agora, essas boias de sinalização, elas são instaladas no cabo superior. É no cabo que eles chamam para-raio, né? É o cabo OPGW. Esse cabo, ele é só um cabo, é um cabo mais fino que os cabos que transmitem energia, né, que transportam energia. A visualização dele é quase impossível, né, quase impossível. Você percebe que a rede existe pelo conjunto de cabos energizados, né? Você sabe ali, o piloto tem uma noção, você já deve ter feito, né, teria que ter feito a gestão de segurança da área a ser pulverizada, né, colocando aquela rede como um risco à operação. E o risco calculado, né? Se eu acho que dou conta, eu piloto, acho que dou conta de pulverizar perto da rede e dou conta de fazer o balão, só que às vezes a gente acha que dá conta, né? Os pilotos acham que dão conta, acabam extrapolando esse pouquinho, acho que eu dou conta, e às vezes não visualiza, não é porque ele quis dar uma de Top Gun, vamos dizer assim, né? Ele passou dos limites dele. Não é questão do piloto passar dos limites. A questão é que o cabo ele não é facilmente visualizado. Nessas horas que nós operadores, nós pilotos, temos que analisar o risco, né? E temos que pedir a sinalização. Por quê? Porque aquela área é uma área predominantemente agrícola. Há quanto tempo nessa área a aviação agrícola é usada? Aí pergunta retórica, assim, para cada um pensar quando estiver fazendo a gestão de risco operacional da área a ser pulverizada, que já é um documento obrigatório, que a ANAC obriga a gente a fazer isso. Essa rede vai oferecer risco para a aviação agrícola? Eu sempre utilizei a aviação agrícola naquela região, então por que não está sendo sinalizada essa rede? Porque eu, aeronave, ofereço um risco para a rede? Ofereço, né? Minha operação é de risco. Desculpa. Minha operação é de risco. Mas a rede também oferece um risco à aeronave, né? Então, assim, não é culpa minha, não é culpa da rede. Os dois têm que pensar na situação e os dois têm que tomar atitudes preventivas. Qual a atitude preventiva que nós, operadores, podemos fazer? É ter um gerenciamento de segurança operacional efetivo. Qual que é a atitude que a concessionária tem que fazer? A administradora da rede de transmissão. O que ela tem que fazer? Ela tem que sinalizar. Mas isso aqui não cabe. Essa sinalização não cabe naquelas questões obrigatórias, aquelas questões pontuais, aquelas questões lógicas. Ela entra nesses casos especiais, né? Então a gente tem que mostrar para a concessionária que a rede oferece risco à minha operação e pedir para que ela sinalize, né? Agora sim, não é uma questão fácil, né? Não é só pedir, eu vou mandar uma carta e eles vão atender. Não é bem por aí, né? Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente de como proceder, entendeu? Nessas situações. Aqui eu tenho até, não ficou boa a projeção, mas só que é uma foto, né, de uma linha de transmissão. Aqui dá até para ver, mal, mas dá para ver, os cabos energizados. Ó, a foto está ruim, né? Aqui,
Mas só que os cabos energizados eu vejo. E eu tenho uma noção de onde está a rede. Mas só que o cabo, que é o cabo para-raio, que é o maior risco, né? Porque o piloto não vê, não tem essa visualização desse cabo. Ele está ali em cima. E o piloto, ao fazer um balão, o piloto, ao passar pela rede, às vezes vai pulverizar ali perto, ele não vê esse cabo, e é nesse cabo que as boias são instaladas. Então ele oferece risco. Aqui, ó. Aqui, os cabos energizados, né, são facilmente vistos, e tem o cabo OPGW, ou cabo para raios, né, que a gente chama. Essa foto foi tirada a uma distância aproximada do cabo de 4 metros. Tá? Não foi por aeronave, foi por um drone. Nós pegamos um drone, subimos ali e tiramos a foto. Foto de alta resolução, tudo. E a gente vê, é muito difícil, é muito difícil. Essas fotos nós utilizamos em um processo que nós estamos movendo contra... Pode falar. Sim. 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 Então e a torre, facilmente não, é mais fácil de se ver, né, que nem os cabos energizados. Agora, o para-raio, o cabo, esse cabo ali, não dá para ver, não dá para ver. Então ele oferece risco à nossa operação. Tá? Aqui é a foto mais aproximada. E eles são 2 cabos, né, os 2 cabos que vêm em cima, que neles tem que ser colocadas as boias de sinalização. Tá. Tá. Não havia sinalização, né, vamos supor, né, que na maior parte dos casos, quando há colisão da aeronave com a rede, com o cabo para-raio, né, não há sinalização. Não tinha a sinalização. Né, aconteceu o acidente agora. A concessionária, como regra, né, ela irá acionar o proprietário da aeronave ou o operador, pedindo ressarcimento pelos custos do conserto da rede. Né? E não só os custos da rede. Ela também vai pedir o tempo que a rede deixou de ser utilizada. Aquela energia que ela ia vender, ela vai cobrar do operador, porque ela fala que o problema foi você, o problema fomos nós, os operadores, que não vimos a rede, colidimos com a rede e causamos prejuízo, então nós temos que pagar. Tá? Só voltar aqui. Aí, extrajudicialmente, o que dá para ser feito nessas situações? Eu tenho seguro reta. Né? O seguro reta, ele cobre colisão, prejuízos causados a terceiros em solo. Né? Então, eu posso acionar o reta para, até extrajudicialmente, ele já conversar com a concessionária e conseguir resolver essa questão. Já tivemos casos que a concessionária ligou, né, falando, qual que é o seu seguro reta? Passa uma cópia da pólice para mim, para eu já conversar direto com eles, para a gente não judicializar. Né? Só que aí a questão envolvia, né, uma outra discussão, que a rede estava sendo construída e que eles não tinham passado os cabos energizados. Eles passaram somente, sem sinalização nenhuma, o cabo para-raio. E nesse acidente específico, sim, se eu estou colocando uma rede de transmissão, coloco o cabo, primeiramente, em uma área predominantemente agrícola, coloco primeiramente o cabo que é menor, que tenha menor visualização, né? E coloco só ele, sem sinalização nenhuma, o piloto sabia da rede, tinha feito uma gestão de segurança. O piloto viu as torres, o piloto sabia o que estava acontecendo, né? Sabia que a rede ia existir, só que não sabia que aquele cabo somente tinha sido instalado. Aí o piloto veio, foi entrar para fazer pulverização, colidiu só com esse cabo. Então foi uma situação assim que não tinha como o piloto visualizar. Aí não cabia nas questões obrigatórias, sinalização obrigatória. Mas só que a concessionária devia ter olhado para aquela situação e ter previsto, né, nos estudos que ela tem que fazer para instalar a rede, ela teria que ter previsto que aquela área é uma área predominantemente agrícola, que existem aeronaves agrícolas voando naquela região.
Então ela tinha que ter tomado cuidados específicos para com aquela atividade. E ela não tomou. Por isso que a gente optou por não fazer o acordo extrajudicial. Né? Porque nós tentamos o acordo, mas só que eles falavam, não, a gente está certo, passa o seu reto que eu resolvo. Não, aí nós fomos para uma questão judicial. Né? O processo está correndo, é um caso novo, né? Ainda não tivemos nenhuma decisão nesse. Agora, do outro que nós já tivemos decisões, nós vamos mostrar daqui a pouco. E judicialmente, né? Ela entra com o processo, entra com pedido no juiz, pedindo o quê? Você causou um prejuízo para mim, pague, ponto. A discussão com ela, a petição inicial, vamos dizer assim, dela, o pedido dela para o juiz, é pontual, é simples. Né? Qual que é a fundamentação dela? Que você é responsável pelos seus atos, que você causou um prejuízo, você cometeu um ato ilícito. Então você tem que pagar por isso, ponto. Ela coloca essa questão, essa discussão muito rasa, muito fria, entendeu? E respaldada no Código Civil, né? E o artigo 186 do Código Civil fala: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, né? Então aqui, ela fala que nós fomos, né, o operador ao colidir foi imprudente. O que vocês têm que provar? Que eu não fui imprudente. Eu sabia da existência da rede. Eu tomei todos os cuidados possíveis. Agora, ela não fez a sinalização. Ela sabia que aquela era uma área predominantemente agrícola, né? Porque pela atividade que é desenvolvida naquela área, não dá para a concessionária falar, eu não sabia que ali não utilizava aviação agrícola. Né? Tem um canavial, tem a aviação agrícola trabalhando ali quase que diariamente. Né? Então não tem como ela falar que eu não sabia que a aviação agrícola não estava ali. Esse é só um exemplo. Assim. Então, assim, agora você tem que provar que você não foi imprudente. Você tem que provar que nós, operadores, que nós tomamos todas as atitudes possíveis e impossíveis, né, que não era de nossa responsabilidade, mas nós informamos, nós avisamos que a rede pode causar um prejuízo. Ela pode causar um prejuízo a mim, ela é um risco à minha atividade. E eu também sou um risco à rede. Então vamos conversar, vamos sinalizar essa área. Tá? Aí tá, o que fazer para não cometer o ilícito? O que fazer para não ser imprudente? Né? Vamos dizer assim, para nós operadores considerarmos que nós não somos imprudentes. Quais as ações que tomei tentando evitar a colisão? O que eu faço no meu dia a dia de modo a evitar a colisão? Eu converso com o meu piloto, eu fiz o gerenciamento de segurança operacional efetivo, eu fui lá, vi onde é que estava a rede, o meu gestor de segurança foi junto com o piloto observar, né? A gente sabe como isso é difícil, eu sei como é difícil, gerenciamento de segurança. Né? Só que aqui eu estou falando de ferramentas que existem, que nós temos, e que elas podem ser utilizadas para nos ajudar em um processo judicial. Eu agi errado? Aí a autoanálise, né? Depois, conversando na empresa, né? Ter um briefing com os pilotos, ter uma conversa, ter reuniões ali, para discutir, tá? O que a gente poderia ter feito? Né? Teve alguma atitude que nós não tomamos? O gestor de segurança agiu errado? Não sei. Ele fez o gerenciamento, ele viu que aquela rede apresentava, ele colocou aquela rede como um risco à segurança operacional? O piloto agiu errado? Eu não estou falando questão de culpa. Né? Não estou aqui colocando, a culpa é do gestor, a culpa é do piloto, a culpa é do... Estou falando assim, para a gente pensar para que esse acidente não ocorra. E pensar no sentido de documentar a ponto de mostrar que estou tomando as atitudes, estou sendo prudente, né? Eu estou documentando tudo para quê? Para provar que eu fiz o que eu podia ter feito. Entendeu? Eu fiz o que eu podia ter feito. A rede de transmissão surgiu de um dia para o outro, né? Que nem nesse caso que nós tivemos o acidente, o cabo para-raio, ele realmente surgiu de um dia para o outro. Né? As torres não. A gente sabia que as torres estavam sendo instaladas, a gente sabia que ali ia passar um cabo.
Agora, ninguém avisou a empresa, ninguém avisou o piloto, ninguém sabia na região, e não só a empresa agrícola, a empresa aeroagrícola, ninguém avisou o contratante da empresa aeroagrícola, que no caso era uma usina de cana, né? Usina de álcool. Então, assim, ninguém avisou. Eles foram lá e puxaram. O fio surgiu do nada, né? Então, assim, e essa é uma questão que o fio surge realmente do nada, né? Então, deveria ter sido sinalizado. No mínimo, eles deveriam ter avisado a empresa, né? E aí, naqueles casos obrigatórios, ela aplica como regra, sem dúvida. Entendeu? Só que a gente entra no caso especial da sinalização da rede enquanto visualização, né? Que são as boias sinalizadoras. Entendeu? E aí, nesse caso, que para a aviação agrícola, a gente vê como um risco, né? Aí eu entendo que realmente seja um risco, tanto para a aeronave, para o operador, quanto para a rede em si, né? Porque causa prejuízo, né? Assim, essa é a nossa visão e a visão que nós estamos. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Cair e ter a boia sinalizando. Sim, sim. E aqui a gente já falou um pouco, algumas ações cotidianas da operadora, né, da empresa de pulverização. Gestão de segurança operacional, fazer a gestão do risco de segurança operacional da pista, da área, ver se aquela rede realmente vai oferecer risco ou não. Às vezes, que nem eu disse, a empresa adota uma prática de eu não opero a menos, eu não vou operar próximo da rede, então vou estabelecer o limite aqui de 100 metros. 200 metros, não sei. Aí a empresa vai saber o risco que ela também vai assumir. Só que esse risco tem que ser calculado, esse risco tem que ser documentado, né? O envio da gestão do relatório, né, de gestão de risco de segurança operacional para os pilotos, né, pegar a assinatura dos pilotos nesse relatório de gerenciamento de risco, né? O briefing, né, conversa com os pilotos, o dia a dia ali, né, informar. E, sobretudo, voo de reconhecimento. Sabe? Esse voo de reconhecimento é muito importante para os pilotos, né? O voo de reconhecimento, sobrevoar a área antes de pulverizar, dá aquele voo, né? Tá chegando na área, dá um voo mais alto, para depois começar a pulverização. Para o piloto ter noção dos obstáculos, ter noção do tempo, né? Ter noção do espaço-tempo, né? Para ele ver onde é que estão os riscos que o gestor de segurança colocou, né, no relatório, né, para ver se aquilo realmente existe, porque às vezes o relatório é do ano passado, eu não vi nenhuma alteração, então tá, esse relatório não tem que fazer todo ano. Eu fiz uma vez para aquela área, ele pode permanecer, desde que não haja alteração, né? Eu tenho, além das redes de alta tensão, eu tenho também as torres de celular, né, que às vezes a gente está mais próximo de algumas cidades, aí tem uma torre de celular e essas acabam surgindo de um dia para o outro, né? Aí já é uma questão mais particular, questão mais complicada. Então esse voo de reconhecimento do piloto, ele é de extrema importância. E por que eu estou falando que ele é de extrema importância? Essa é só uma parte, né, de um relatório
que nós tivemos um processo. Aqui, uma aeronave colidiu com uma rede de alta tensão e essa rede era de Furnas. Esse acidente foi em 2011. Né? O que aconteceu? O juiz, Furnas entrou com a ação, o juiz entendeu o quê? Não teve audiência, não teve nada, o juiz não ouviu ninguém. Ele entendeu o quê? É um ilícito, causou prejuízo, tem que pagar. Acabou. Né? Aí deu a sentença, nós apelamos, o tribunal falou, não, peraí, o juiz ele tem que analisar essa questão é uma questão muito técnica. Né? Tem que ter um perito envolvido, tem que ter uma análise técnica. Né? As pessoas envolvidas têm que ser ouvidas. Ele anulou a sentença voltou. Né? Aí o juiz de primeiro grau, o que ele fez? Ele chamou um perito, uma pessoa especializada em aviação, para aquela pessoa analisar toda a situação, para aquela pessoa falar, explique para mim o que aconteceu. Aí o que o perito falou? Né? Portanto, o reconhecimento da área de aplicação é completamente aconselhável, a fim de que o piloto possa mapear o local a ser pulverizado, a fim de tomar ciência da topografia do solo, adquirir uma noção detalhada de cabos telefônicos, tomar ciência da presença de linhas de alta e baixa tensão próximas a vegetações, uma vez que as mesmas tornam-se praticamente invisíveis quando observados de cima, além de identificar outros obstáculos existentes, evitando assim indesejáveis e inadvertidas colisões. Ou seja, um bom reconhecimento da área a ser pulverizada, associado a um bom nível de preparo e planejamento, ajudam muito a proteger ou evitar colisões. Entendeu? Ele não, aqui, nesse trecho, ele não falou, a aviação estava certa, mas só que a atitude que a aviação tomou estava correta. Ele estava realizando um voo de reconhecimento da área a ser pulverizada. Em momento nenhum, nós dissemos que não sabia que existia rede de alta tensão. E nesse caso específico ainda, depois do acidente, o que o Furnas fez? Foi lá e instalou uma boia. Só uma nesse local, longe de tudo, sabe, sem obrigatoriedade, vamos dizer assim. Né? Mas só que existe, por quê? Porque existiu o risco, o dano foi ocasionado. Né? A aeronave e a rede. Né? E estamos em discussão já desde 2013 que eles entraram com a ação e até hoje ainda nós estamos em discussão. Porque assim, nós tivemos um avanço muito grande, porque nós demonstramos para o juiz, nós demonstramos para o tribunal que a empresa sabia da existência, a empresa tomou todas as atitudes que ela podia tomar, a empresa não foi negligente, a empresa não foi imprudente, a empresa sabia, ela tomou as atitudes que ela poderia tomar, né, no sentido de tentar evitar a colisão. Tomei todas essas atitudes e ainda não estou confortável com a situação. Né, assim, porque uma coisa é eu, operador, eu aqui dentro da minha empresa, tomei as atitudes todas que eu poderia tomar, né, mas só que eu estou aqui, fechado. Né, o que eu recomendo? Né, enviar uma carta à concessionária, né, e falando, mapeia a área, fala, essa área que eu opero e aqui passa uma rede. Enviar uma carta para a concessionária falando, eu trabalho aqui, eu fiz um gerenciamento de segurança e a sua rede oferece um risco à minha operação. Então eu peço que, fundamentado lá naquele artigo, aquele caso especial da NBR, que ela seja sinalizada. Peça, né? Vamos pedir. Vai ser atendido? Né? Por uma rede que está instalada, muito difícil, muito difícil. Mas só que a questão aqui é o quê? É documentar. É você ver que, reconhecer que existe um risco, que aquela rede ela oferece o risco à sua operação, mas só que, sobretudo, é você demonstrar que você tomou uma atitude, você foi na concessionária, você falou para ela, sinaliza para mim, né? Ela vai te mandar uma carta falando de cursos, nós já tivemos reuniões aqui no SINDAG com o pessoal, tudo, das concessionárias, falando, é impossível, é muito caro, né? Mas só que é uma outra questão, né? Questão de valores, questão de dinheiro. A gente tem que demonstrar que nós ficamos preocupados com aquela situação, que nós tomamos uma atitude prudente, que nós pedimos para ela nos ajudar, né? Então, e essa carta? Notificação extrajudicial via cartório de registro de títulos e documentos. Por quê? Porque o tabelião ele tem fé pública, então ele vai mandar alguém lá, esse alguém vai entregar esse documento, né, na concessionária,
E esse documento vai servir em um processo judicial, né? Para nós demonstrarmos que eu tomei as atitudes que eu pude, eu fiz o gerenciamento de segurança, eu sabia da rede de transmissão, eu conversei com o meu piloto e pedi para ela sinalizar. E ela não sinalizou, né? E ela era, ao nosso ver, era obrigação dela sinalizar, né? Nessa carta, o que eu devo falar, né? Ressaltar a importância da sinalização, falar sobre as atividades da empresa naquela região, né? Ressaltar que a empresa trabalha há mais de X anos na região, né? Já como aviação agrícola, até hoje não teve nenhum acidente, mas acidentes podem ocorrer, né? Relacionar acidentes que aconteceram com linha de autotransmissão. Para quê? Para embasar, para dar uma fundamentação, falar para ela, ó, isso é importante, né? Isso é importante. Isso pode salvar vidas, né? Por quê? Porque a colisão de uma aeronave com rede de alta tensão, assim, no geral, é um acidente muito, muito complicado, principalmente para o piloto, né? Sem contar para a aeronave. A aeronave, a maior parte dos casos, dá perda total, né? Agora, para o piloto, um risco à vida muito alto. Relacionar atitudes tomadas por outras concessionárias. Se a gente pesquisar, a gente vê que, principalmente Furnas, na época que eu estava pesquisando, eu achei documentos de uma revista interna que eles têm, falando sobre a importância da sinalização, falando sobre os acidentes aéreos, falando sobre os acidentes com tratores, falando o quanto é importante a sinalização. Sabe? Então, assim, eles sabem dessa importância. Eles sabem que a rede precisa... É bom ter a sinalização da rede. Mas só como não é um caso categórico, não é um caso específico, né, das obrigatoriedades de sinalização, então acaba que fica nesse... é muito caro, eu não vou sinalizar. Mas se você demonstrar a importância, é provável, né, é provável que eles sinalizem, não é uma questão certa, né? Por que eu digo que é provável? Aqui eu volto, né? Risco para a segurança, terceiro, própria linha de transmissão, né? Ressaltar os pontos aqui que a gente já comentou. Por que eu falo? Que nem uma rede já instalada, qual que é a resposta padrão deles, né? Somente sinalização obrigatória. Para eles, obrigatórias são, né, no caso o colega falou, né, passou por uma rodovia, e esse cabo cair, ele vai ser sinalizado ali porque ele tem a boia, né? Então, assim, alegação para não sinalizar, alto custo, né? Não tem como eu hoje colocar equipe, aí vai ficar muito caro. Ok, tá? Mas só que assim, a nossa atitude tomou, entendeu? Prudente nós fomos, tanto que pedimos para que eles tomassem uma atitude, né? E eles não tomaram. Agora, rede em fase de instalação, né? Esse daqui nós tivemos um caso que eu comecei a manifestar no processo administrativo, processo de licença ambiental no IBAMA. A rede estava sendo instalada, nós fomos no IBAMA e falamos que aquela rede, primeiro tentamos que a rede não passasse no meio da propriedade, né, que era uma plantação de arroz, né, irrigado por inundação, e assim, não tinha como, e oferecer um risco muito grande, mas muito grande mesmo à aviação. Porque a rede ela estava passando assim no meio da plantação. E não tem lavoura de arroz, não tem como a gente contar com trator para pulverizar, né? Tem que ser a aviação, é o meio mais rápido. E qual que foi a resposta deles? O que eles fizeram? Eles sinalizaram a rede toda que passava pela propriedade. Entendeu? Mas só que aí já foi uma questão o custo não ia ser tão alto, ia ter um custo operacional deles ali, mas só que eles sinalizaram dentro da propriedade, colocaram as boias sinalizadoras, entendeu? Então, assim, se você souber que vai passar uma rede de transmissão e uma área que vocês já trabalham, faz a cartinha, né? Faz a cartinha, manda para eles, fala da importância. Não precisa nem entrar lá no processo, no IBAMA, no processo administrativo de licença prévia, licença ambiental prévia. Manda direto para eles, sabe, documentado, via cartório, né, notificação extrajudicial, para fazer com que eles tenham um peso maior jurídico e tenham uma resposta deles também. Tá? Mas isso aqui tem que ser uma carta bem feita, pega com o pessoal, pega com os técnicos lá de vocês, mapeia a região, né, mapeia a região que vocês trabalham. Isso normalmente já tem, vê onde que a rede vai passar. Dá um trabalho? Dá.
Agora, só a questão da sinalização não vai evitar um acidente, não vai evitar uma colisão, nunca, mas já vai ajudar e muito o piloto, né, a visualizar essa rede. Aqui está ruim a imagem, mas só que é a lavoura de arroz lá embaixo, né, e a rede que passou, e essa é uma rede de 800 kVA, sabe? É uma rede de alta tensão, ela vem lá do Alto Xingu, né, e desce até para o Rio de Janeiro, cortando todo o estado de Goiás ali. Então, assim, lá nós conseguimos que fosse sinalizado. Nessa propriedade, que tinha utilização da aviação agrícola ali, nós conseguimos a sinalização. Né? É um caso excepcional? É, mas só que quantas atitudes dessas a gente vê o pessoal tomando? Né? Quem toma essa atitude no sentido de falar para o concessionário, ó, sinaliza que isso vai oferecer risco, além do prejuízo que já está causando a minha propriedade, né, porque é uma questão de ordem pública, tudo, é muito difícil você conseguir desviar, né, a rede, é quase impossível, né, desviar a rede de uma propriedade, porque é uma questão de ordem pública, né, mas pelo menos que essa rede que esteja na sua propriedade, ela seja sinalizada, né, isso vai ajudar o piloto a tomar as decisões, a tomar uma atitude, a ter uma maior consciência situacional, né, ele saber distinguir melhor a distância, né, o tempo que ele vai levar. Aqui ficou ruim aqui. Só que na propriedade toda eles foram colocando. Tá? Não consegui uma foto mais alta, melhor, mas só que isso é só para ilustrar de um caso que não era obrigatório dentro daqueles, né, daqueles primeiros casos obrigatórios lá, que são categóricos, né, dentro dos casos especiais. Não. Ah. Não, eu falei. Sim. Não, então. Aí é a sinalização de rede. Aquelas são as obrigatoriedades. Rede baixa também entra no mesmo caso. Entendeu? Agora, a rede baixa, aí você tem que ver. Quem fez a rede? É uma rede interna da fazenda? É uma rede de uma concessionária pública? Entendeu? Porque às vezes ali, conversando com o proprietário, a gente consegue alguma coisa. Né? A gente já consegue uma sinalização, a gente já consegue alguma... Já tem a gente tem um diálogo melhor. Né? Mas só que assim, no geral, eu recomendo que alta, baixa tensão, envie a carta. Você descobrir primeiro quem é realmente o responsável pela rede, envie a carta, mostre a preocupação, faça seu gerenciamento de segurança, documente tudo. Tá? Rede baixa? Baixa tensão? Não, não. Geralmente alta. Oi? Teria que ter montado a estrutura em cima, tudo. Não sei te falar. Assim. Sim. Sim. Sim, mas isso aqui é um acordo, né? Aí se for rede baixa, for rede da fazenda, entendeu? Aí eu acho prudente pelo menos conversar, ver quais atitudes podem ser tomadas, entendeu? Demonstrar o risco. Tá? Porque se aquilo causar um prejuízo, aí é difícil, a situação fica muito complicada assim. Por quê? Se causar um prejuízo, a empresa pulverizadora, né, de pulverização, não vai entrar com o processo pedindo, né, para que a empresa para a qual ele está prestando serviço pague, né, pague os prejuízos que aquela rede causou. Sei que é uma situação mais negocial, né? Aí não vai entrar. Mas eu acho que é uma questão de segurança operacional. Seria interessante conversar e ver com eles uma atitude. Entendeu? Como a gente pode sinalizar? Como é que a gente pode fazer isso? Sim.
Não. A rede baixa, né, pediu uma sinalização, esferas, tudo, aí eles vão falar, ó, não dá, né, e tem que ver a resposta, tem que ver como é que eles vão, né, comportar com isso, mas eu concordo. Sim, 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 sim. Mas as redes de transmissão são usadas também como corredores visuais. Entendeu? E quando é utilizado como corredor visual, aí ela tem que ser sinalizada. E esses são as boias de sinalização que são usados como referência. Entendeu? Então, assim, tem essa. Concordo com você e tudo, que pode não ser esse o objetivo deles, mas só que para nós tem que. Sabe, tem que ser. Agora, na de baixa, eu recomendo, manda a cartinha, conversa, manda e vê o que eles vão responder. Tá? Por quê? Porque oferece risco mesmo. Tem muito mais acidente, eu acho, até com a rede de baixa do que com a de alta, né? Que acaba pegando meio desprevenido ali na hora do balão em si, na hora que vai entrar, né? E embora não seja obrigatório, embora tenha essa discussão de que digam que não é obrigatório, que é obrigatório assim, mas ajuda, né? Eu sinceramente, sim, porque eu já conversei com os operadores, com os pilotos, tudo, eles dizem que ajuda. Evita? Não. Vai evitar? Nunca, né? Mas ajuda. Ajuda e muito. Fiz tudo isso e mesmo assim o acidente aconteceu. Tá? Aí a gente tem lá o seguro reta, né? Que é o seguro obrigatório reta. Ele tem coberturas. Bens na superfície, né? Que nem no caso a rede de transmissão de energia. Seja ela alta, baixa, aqui esse bens na superfície aqui, ele é bem abrangente, assim, ele aplica-se a vários casos, não só a rede de alta tensão, entendeu? Mas só que foi lá, a aeronave colidiu com a rede, eu tenho meu seguro reta. Meu seguro reta, ele tem que cobrir. Tá? Só para ilustrar, dar outros exemplos aqui, nesses bens na superfície, nós estamos conseguindo também que o seguro reta cubra até deriva. Entendeu? Mas só que a gente demonstrou que todas as atitudes tomadas foram pensadas, que houve um gerenciamento do risco, entendeu? Que houve um técnico agrícola, que o vento foi calculado, entendeu? Tá, ocorreu, queimou no nosso caso lá foi abacaxi, foi maturador, houve o crescimento precoce do abacaxi, houve. Agora a aviação agrícola passou por cima porque ela quis, ela pulverizou porque ela quis, ela fez isso de propósito? Não. Causou um prejuízo? Sim. Agora eu tenho seguro, o seguro tem que pagar, e o seguro vai pagar. O juiz já determinou que o seguro cubra. Né? E a seguradora, o advogado segurador, entrou no processo e falou, ó, até o limite da apólice, ok. E é isso que tem que ser cobrado deles, até o limite da apólice. O seguro, se eu causei um prejuízo de R$500 mil, o meu seguro é de R$80 mil, a seguradora não é obrigada a cobrir os R$500 mil. Ela é obrigada a cumprir os R$80 mil, né, a cobrir. Tripulante. Aqui a gente tem o tripulante também é beneficiado pelo seguro reta. O tripulante também pode ser beneficiado se ele tiver uma invalidez permanente, total ou parcial, perdeu um dedo, perdeu uma mão, né, perdeu a mão para o piloto, aí já é uma incapacidade, é uma invalidez permanente, né, incapacidade laborativa, ele não vai poder mais trabalhar. Né. Apesar de termos casos aí que dizem o contrário, mas só como regra, por o seguro, a gente consegue. Incapacidade temporária. O piloto sofreu um acidente, ele teve que ficar internado, ele deixou de trabalhar. Cada seguro tem uma tabelinha que vai dizer qual que é a fração por dia. Né? Nesse caso do piloto, né, geralmente o valor ali vai de 60 a 90 mil reais. Né? Então, assim, é a seguradora que ela faz. Ela fraciona esses dias, né, e fala, ó, se você ficou parado 90 dias, você recebe tudo. Se você ficou parado 30 dias, você recebe 30%. Né? Só que o importante aqui é demonstrar que existe
existe essa possibilidade. O piloto está coberto também pelo seguro reto. Morte da tripulação, né? No caso, o piloto sofreu acidente e veio a óbito. Ele tem a família, no caso, né? Os herdeiros, a esposa, os filhos, os pais, aí depende de quem for herdeiro, requerer isso para a seguradora. Isso daqui, administrativamente, é bem tranquilo. É bem tranquilo. A gente consegue administrativamente. É claro que tem toda uma documentação que tem que ser enviada, mas essa documentação está lá nas condições gerais da apólice. Isso tudo, se vocês observarem lá, tem lá, se aconteceu um acidente, o que precisa? Precisa comprovar a aeronavegabilidade da aeronave, comprovar que as manutenções foram realizadas, comprovar que o piloto era realmente habilitado, né? Basicamente isso que você tem que comprovar, né? E manda a documentação para eles e eles ressarcem, né? Eles fazem o pagamento, não o ressarcimento. E até há ressarcimento de despesas médicas também, entendeu? Para piloto. Então, assim, é uma coisa que é muito pouco utilizada e deve ser mais explorada, né, pelos operadores, porque esse é o seguro obrigatório. Estamos falando de seguro reta. Sem seguro, ele não pode voar, né? Ele não pode sair do chão. Então, assim, se a gente já é obrigado a pagar esse seguro, se a gente já é obrigado a pagar por isso, então a gente tem que ver os nossos benefícios, nossos direitos perante esse seguro. Aqui foi só um exemplo, ó, que eu peguei. E um outro cuidado que a gente tem que tomar, os limites estabelecidos na apólice. Porque eu já peguei a apólice de R$200 mil, né, que nesse daqui, ó, R$200 mil, bens e pessoas em solo, né? E tripulante, R$60 mil, né? Só que eu já peguei também aqui. Cadê aqui? Aqui, ó. Tá, essa daqui é 222 mil, né? Por exemplo, colidir com uma rede de alta tensão. A conta nunca é pequena. A conta nunca é barata, tá? Então a rede de alta tensão, 222 mil reais. Pô, já ajuda muito, né? No prejuízo de 300, 400 mil reais. 222 mil reais, né? Isso considerando que o juiz considerou que a culpa foi sua, que você foi o errado, né? E tripulante, 67, né? Esse daqui, o operador pagou pelo seguro R$622, né? Aí já é uma questão administrativa que vocês devem pensar. O operador pagou R$622 para ter cobertura de bens em solo 222 e 67 mil. No caso de morte, invalidez, tripulante, né? Teve um outro aqui, que aqui, ó, responsabilidade causada a tripulantes, R$75 mil. Por danos de pessoas, a terceiros não transportados na superfície. De 222, ele já diminuiu para 74 mil. Tá. Esse daqui, ele pagou R$379 por ano. É uma diferença? É uma diferença. Agora, é o risco que deve ser administrado por cada empresa. Falar, eu nunca precisei disso. Ok, tá aí. Tem como ele pagar menos, tem como ele também ter uma cobertura menor, né? Aí é o risco calculado pela empresa. Deve estar preparado para que uma demanda judicial eu demonstrar que a linha de transmissão deve ser sinalizada, a carta, né? Esse daqui é olhando para o lado da empresa, para o convencimento do juiz, né? Para demonstrar que a aviação não estava errada, que a aviação tomou todas as atitudes que ela podia tomar. A falta de sinalização contribuiu para a ocorrência do acidente. Gerenciamento de segurança operacional, falando que a rede existe, a rede não está sinalizada e que o piloto deve tomar cuidado, né, nas operações ali. O envio da notificação, né, assim, num processo judicial, tendo esse envio, tendo essa consciência, né, o juiz vê que você tomou essa atitude, que você sabia do risco e mesmo assim pediu até para o outro tomar uma atitude. Isso ajuda muito, ajuda muito. Voo de reconhecimento, né? Isso é essencial, isso é muito bom, muito valoroso, muito importante. Tem que demonstrar com o operador que eu possuo uma gestão de segurança ativa, gerenciamento de segurança operacional. Por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? Porque existe a possibilidade de você inverter o jogo, entendeu? É uma atitude ousada? É uma atitude ousada. Porque quando o Furnas vem
e te cobra pelo prejuízo causado à rede, se você conseguir demonstrar que você tomou todas essas atitudes e que foi por culpa de Furnas não ter sinalizado que o acidente aconteceu, você pode pedir o ressarcimento da sua aeronave. Você pode pedir os prejuízos causados ao piloto. É uma atitude ousada? É. Mas só que no processo que nós estamos movendo, está dando certo. O laudo foi extremamente favorável às atitudes do piloto, à consciência situacional do ato, né, do evento, do voo colidindo com a rede. Então, assim, isso ajuda muito. O empresário quiser correr um risco, e se ele tiver comprovado tudo isso, tiver documentado, e eu até falo, você tem aqui elementos suficientes para conseguir, né, o ressarcimento da aeronave. Não falo que no meio judicial não dá para a gente garantir nada, né? Mas só que aqui já está numa situação muito mais confortável, muito mais mesmo. Há a possibilidade de se obter judicialmente. Aí que tem, por exemplo, Furnas, vai lá e entra com a ação. Aí você entra com uma reconvenção, pedindo para que ela te pague. Não é que você tem que pagar, é que ela te pague. Danos causados à aeronave, danos causados ao piloto. Assim, sobretudo, além da questão da indenização em si, o que eu quero deixar aqui para vocês é que, a mensagem principal, é que atitudes cotidianas que já são tomadas, já deveriam ser tomadas, elas devem ser melhor administradas. Por quê? Porque isso ajuda não só o dia a dia, mas também judicialmente. Também na comprovação de que, perante o juiz, de que você fez o que você deveria fazer. E que você fez aquilo que você deveria ter feito, além de tomar atitudes a mais. Né? Eu fui prudente a ponto de pedir para o outro, né, tomar uma atitude que é dele. Né? Mas só que eu demonstrei para ele. Né? Então, assim, aqui a questão principal é segurança. Segurança. E você demonstrar que você tomou todas as atitudes. Pedir a rede, piloto. O nosso tempo acabou. Aqui, é questão extrajudicial. Né? O seguro reta, diretamente, tudo, consegue. Né? Você consegue, sem ter que envolver juiz, né? Sem ter que envolver custos judiciais, tempo. Né? Processo é penoso, processo é moroso, né? No processo de 2013 até agora, como se nunca tivesse existido uma sentença. Né? Então, assim, isso dá muita dor de cabeça. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão meus contatos, né? Precisa de alguma ajuda, precisa de alguma coisa, estamos à disposição. Eu fico em Goiânia, né? Meu escritório é Goiânia, atendo empresas ali no entorno, né? Mas só que a gente, né, tendo empresa aqui em São Paulo também, a gente pode estar conversando, a gente pode estar ajudando vocês de forma a evitar com que o acidente aconteça. E se ele acontecer também, né, a gente tentar minorar os danos, né, vamos dizer assim. Nosso tempo acabou. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Tá? É uma honra estar aqui com vocês. Tá? Mas ainda falando do assunto tão importante. Obrigado.